Pai do Senhor, amados irmãos, amigos, dia chuvoso, assim como as águas caem lá fora, assim possam regar a terra do nosso coração, lavar a nossa cidade, lavar de tudo quanto é ruim que tem assolado toda a humanidade. Amém? Quero te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia em Tito 2, a partir do versículo 11. Se você quiser acompanhar comigo no seu celular ou abrir a sua palavra aí onde você estiver. Já compartilha, manda para um amigo seu que sabe que você está precisando. Vamos compartilhar a palavra do Senhor neste momento. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Até aqui. Aqui é um texto que fala sobre a graça da salvação há de se manifestar nos homens através do nosso Senhor. Mas para isso fala que essa graça, dessa forma, nos ensina a renunciar toda a impiedade, toda a concupiscência, toda a maldade e aguardar com bem-aventurada esperança o aparecimento da glória do grande e poderoso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando Ele vier nos buscar. E como nós temos falado e refalado e repetido sobre a vinda do Senhor, sobre nos prepararmos, está mais próximo do que imaginamos. Essa semana eu tive um sonho e havia um ajuntamento de pessoas que estavam afastadas das igrejas, pessoas que já não via há muito tempo. Nós íamos fazer um culto e, resumindo o sonho, me pediram para fazer uma oração nesse culto de ajuntamento. Era um culto caseiro e de repente eu comecei a profetizar e falava muitas coisas e eu não me recordo de tudo que eu falava, eu lembro apenas de algumas palavras. Quando eu acordei, ficou batendo na minha mente e fica ainda sim, latente, né, no meu coração, na minha memória. Eu dizia para os irmãos que estavam ali que era tempo de se preparar. Nós precisávamos nos preparar, porque a vinda do Senhor estava próxima. Claro, é óbvio, é o que mais nós temos ouvido e falado, principalmente nesses últimos dias. Só que eu falava, a vinda do Senhor está próxima, mas é mais perto do que vocês imaginam. Então, é tempo de nós aproveitarmos ainda esta graça, né, manifestada em nós através do nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda está sobre a terra, porque o Espírito Santo do Senhor ainda está sobre a terra e juntamente com Ele essa graça está aqui, onde nós podemos ainda nos arrepender das nossas falhas, porque nós somos falhos, nos arrepender dos nossos caminhos errados, voltarmos ao Senhor. Ainda é tempo de voltar, de reconstruir, de refazer o nosso altar, endireitar as nossas veredas, amém? Porque vai chegar um tempo, amados, onde o Senhor vai tocar a trombeta e vai levar da sua igreja. E muitos da sua igreja vão ficar. E aqueles que ficarem para a segunda arremessa, vamos dizer assim, se hoje nós dizemos, está difícil voltar para a casa do Senhor, ou está difícil eu orar, eu buscar, está difícil ter comunhão com o Pai nesses dias. Com a graça de Deus aqui e o Espírito Santo, vai chegar um momento que não vai estar aqui. E você me diz, pastora, mas eu não consigo, não tenho forças. Eu quero que você volte um pouquinho a sua Bíblia em 2 Coríntios 12, a partir do versículo 9.
E eu quero te dizer que você pode, e eu também posso sim vencer tudo isso e aproximar do Senhor a cada dia, mesmo estando fraco. Por quê? Diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, estou forte. Você pode repetir aí na sua casa, ou até mesmo quem está aqui conosco: quando eu sou fraco, eu sou forte. Repita comigo: quando eu sou fraco, eu sou forte. Então, amados, mesmo que nós achemos que está difícil com a graça do Senhor, essa maravilhosa graça, nós nos realinharmos para estarmos indo na primeira viagem com o nosso Senhor Jesus Cristo, ainda assim, a graça do Senhor, ela é suficiente para mim e para você, para todos nós. E ela há de se manifestar para salvar todo pecador, para recuperar tudo que foi estragado, tudo que foi derrubado. Mas para isso, nós precisamos aceitar esta graça, aceitar o que foi manifestado através do Senhor Jesus Cristo, que foi um preço muito alto. Então eu quero te pedir que você curve sua cabeça onde você estiver, pense nisso. Não seja apenas mais meras palavras soltas ao vento, mas a cada dia, amados, pense como se fosse o último dia aqui na terra. Preste atenção. Não estou falando só pelo caso de você talvez morrer amanhã por causa de uma enfermidade, não. Pense hoje que talvez neste momento, aqui agora neste culto, pode ser o último dia em que você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Então é tempo de alinharmos com Ele, para que recebamos esta graça e a remissão de todos os nossos pecados e possamos estar na glória com o nosso Salvador. Feche seus olhos. Pai, nós queremos, Senhor, nesta noite receber esta graça maravilhosa. Sabemos, ó Pai, que a graça é dom imerecido, é o Teu favor, sem nada fazermos por ela. O Senhor já pagou o preço lá na cruz por nós, pelos nossos pecados, mas foi um preço altíssimo. Não foi barato tudo isso. E basta que nós possamos aceitar e renunciar todas as impiedades, as concupiscências da carne, nos alinharmos contigo, voltarmos os nossos corações ao Senhor, para que possamos receber esta graça, ela possa ser manifestada em nós, através da sua salvação também. Nós queremos te adorar nesta noite, como se fosse o último dia aqui na terra, quando nós estivermos adorando ao Senhor, porque nós estamos ensaiando para estarmos num lindo coral, juntamente com os anjos lá nos céus, com os 24 anciãos prostrados aos teus pés, dizendo que o Senhor é santo. Fique conosco nesta noite, Pai, e derrame desta graça maravilhosa sobre nós. Eu não sei como você está, mas a graça restaura. A graça resgata. A graça liberta. A graça traz vida. Receba nessa noite. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que fui ser que agora eu
posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Receba a vida abundante que o Senhor nos entregou através dessa graça derramada ali na cruz do Calvário. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pra o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui sede agora, eu posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Agora eu posso ver, agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Me escutas quando clamo, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Nós cremos, Senhor, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és, Senhor,
noite. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível ao nosso Deus. Receba nessa noite a cura, a vida, a libertação. Aleluia. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Declaramos nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é Receba a cura, receba a providência, receba a solução dos seus problemas. Nada é impossível, nosso Deus. Seja curado, seja tocado, seja visitado nessa noite. Portas sendo abertas. Aleluia. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluia. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Precisamos, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Aonde você está, na sua casa, talvez no leito de hospital, no seu trabalho, onde você estiver, diga: Senhor, eu creio que tu és a cura. Diga onde você está: Senhor, eu creio que nada é impossível para o meu problema, para a minha saúde, para a situação que estou vivendo. Declare: Senhor, tu és tudo para mim. Declare: Senhor, tu és tudo que eu preciso. Declare: não há outro caminho senão a salvação em Deus. Não há outro caminho até Deus senão Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O momento é este, o dia é agora. A
porta está aberta ainda. Entre, passe pela porta enquanto é tempo e receba desta graça, desta cura e desta redenção. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus é maravilhoso. Amados, eu tenho toda a certeza absoluta que existe cura no nosso Deus. Amém? Só Ele pode curar, só Ele pode restaurar, só Ele pode nos dar a vitória. Amém. Glória a Deus. Eu creio que todos estão felizes nessa noite. Eu sei que você gostaria de estar aqui conosco, adorando a esse Deus que é tremendo, exaltando ao Senhor, porque Ele é digno, Ele é soberano, né? Mas, infelizmente, estamos aí passando por esse momento difícil, mas com certeza, em breve nós vamos novamente estarmos juntos aqui para adorar aquele que vive e reina. Amém? Glória a Deus. Se você está nos assistindo, se você está nos ouvindo, como a minha esposa já disse, compartilha essa live com o maior número de pessoas que você tem aí na sua rede social. Esse é o nosso papel como cristão nesses dias, queridos. Precisamos estar fazendo a obra do Senhor com excelência, com dedicação, com perseverança. Amém? Como que você tem apresentado esse Jesus maravilhoso que você conhece para as pessoas que estão à sua volta? Como você tem apresentado? Como você tem falado de Jesus, né? Amados, nós não podemos mais perder tempo, né? Nós não podemos mais ficar, né, desapercebidos. O mundo está correndo, as coisas estão acontecendo de uma forma tão rápida que nós não conseguimos muitas vezes entender, né? Nós já estamos no 3º mês de 2021, né? Olha que coisa, amados. Já estamos no 3º mês de 2021. Faz um ano que nós estamos vivendo dentro desse tempo de pandemia. Um ano que nós estamos enfrentando tudo isso e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, amados? Se você crê nisso, coloca um amém aí, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Podemos dizer Ebenezer, né? Esse é o momento de declararmos essa grande vitória que nós temos tido nesses dias, né? Um ano que estamos enfrentando tudo isso e com a graça de Deus continuamos firmes na presença daquele que é poderoso. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28, abra aí. Enquanto você vai abrir, eu quero aqui, né, como a minha esposa disse, hoje é dito como o dia da esposa ou da mulher do pastor, né, que às vezes essa pessoa não tem nome, ela é conhecida como a mulher do pastor. E isso às vezes causa um pouco de tristeza, amados, porque nós precisamos reconhecer o papel em que a esposa do pastor tem dentro de uma igreja. Muitas exercem até mesmo junto com o seu marido o cargo pastoral de estar cuidando das ovelhas. Eu posso dizer isso com toda a convicção, porque a minha esposa tem feito esse papel. Ela também é pastora, né? Não por um título, não por uma consagração, mas exatamente pelo trabalho que ela executa de ajudar, de auxiliar todos aqueles que são necessitados, né? E amanhã também é o Dia da Mulher, né? Eu quero homenageá-las. Aqui nós temos 4 mulheres, né, que estão representando todas. Que Deus abençoe todas as mulheres. Amanhã a gente não tem reunião, então eu quero já homenageá-las nesta noite. Que Deus realmente possa abençoar as mulheres que são tão importantes para as nossas vidas. Amém? Que realmente vocês continuem sendo aí vasos nas mãos do Senhor. Que Deus possa abençoar todas as mulheres. Amém? Gênesis capítulo 28, versículo 10. O tema da nossa mensagem nesta noite é mudanças, tá?
Versículo 10 começa assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Até aqui, queridos, quero nesse momento fazer uma oração para que a palavra do Senhor possa fluir nas nossas vidas. Pai amado, obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade, porque nós cantamos aqui que o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que restaura. Muito obrigado, meu Deus, pela tua presença aqui hoje. Mesmo não estando todos no mesmo lugar, o Senhor se faz presente aqui, mas também na casa de cada um dos irmãos. Que a tua palavra nessa noite possa penetrar em nossos corações, que nós possamos ser tocados, ministrados pelo teu Espírito Santo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu disse, o tema da mensagem de hoje é mudanças. Enquanto eu pensava nesse tema, me veio algumas coisas na memória. Mudanças. Geralmente quando a gente fala de mudança, a gente logo imagina você mudar de casa, mudar de trabalho, né? Mas vamos aqui pensar de forma introdutória na questão da mudança de casa. Eu, pelo menos na minha vida, depois de casado, já mudei pelo menos umas 10 vezes, queridos, né? Em Sertãozinho eu mudei algumas vezes, depois eu acabei mudando para Jaú, que hoje nós estamos aqui com a graça do nosso bom Deus. Mas eu comecei a pensar o que uma mudança pode fazer na minha vida. Quando pensamos na questão de mudança no sentido natural, como eu falei, mudança de casa, geralmente quando nós começamos a prepararmos para uma mudança, a gente começa a encaixotar todas as coisas que nós temos. E geralmente o que acontece? Nós encontramos muitas coisas que estavam perdidas, que durante o tempo você procurou e não conseguiu achar. Ao mesmo tempo você encontra muitas coisas que já não te servem mais, que poderiam ter sido eliminadas e que você guardou, que está ali, às vezes ocupando espaço, coisas que precisam ser renovadas. Mudança fala de mudar de lugar. Mudança fala de você buscar um lugar melhor, né? Às vezes você é obrigado a fazer mudanças, né? Devido ao trabalho, às vezes você vai ter que trabalhar numa outra cidade, você precisa fazer uma mudança, né? Mas, queridos, mudança
no sentido do que eu quero nessa noite falar com você, é com relação à nossa vida espiritual. É com relação à minha vida, à minha intimidade com Deus e também com a minha congregação, com os meus irmãos, com a minha família. A vida de Jacó, amados, é um exemplo para nós. Quem foi esse homem tão misterioso? Jacó, se você voltar na história, você vai ver que ele cometeu algumas falhas terríveis. Mas a gente percebe que existia uma promessa de Deus na vida de Jacó. Inclusive nessa passagem que nós lemos, Jacó, ele teve o privilégio de estar na presença de Deus. Quem de nós não gostaríamos de repente ouvir Deus falar nitidamente com você? Nós ouvimos Deus falar através da palavra, nós ouvimos Deus falar através de uma ministração, mas Jacó teve a oportunidade de uma noite em que ele estava dormindo. No seu sonho, Deus falou com ele. Deus falou com ele. E Deus começou a dizer que tinha uma promessa na vida de Jacó. Olha que interessante. Jacó era um homem, o seu nome já logo dizia, um trapaceiro. Mas Deus estava dizendo para ele: Jacó, você precisa mudar. Você precisa mudar, porque eu tenho uma promessa sobre a sua vida. Eu não sei como está a sua vida, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo nessa noite. Deus está dizendo para você hoje: eu quero usar você. Eu tenho algo para fazer através da sua vida, mas é necessário acontecer mudanças. Mudanças. Então, amados, Jacó, enquanto ele estava fugindo, nessa ocasião Jacó estava fugindo, porque a história fala que Jacó trapaceou o seu irmão, e seu irmão ficou furioso, queria matá-lo, e ele então fugiu. E nessa fuga, no meio desse caminho ele encontrou Deus. E a Bíblia diz ali, né? Eu vou reler novamente o que ele fala, né? Ele parou num determinado lugar aqui, quando nós começamos a ler. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. E ele chegou num determinado lugar, ele parou para passar a noite, porque o sol já tinha se posto. Tomando uma das pedras, eu fiquei pensando, amados, como que alguém pega uma pedra para ser um travesseiro? Geralmente nós queremos o que? Um travesseiro fofinho, gostoso, né? Onde você vai reclinar a sua cabeça, você vai sentir ali aquela coisa macia. Mas Jacó pegou uma pedra, não sei como, mas ele conseguiu dormir com a cabeça encostada numa pedra, feita como se fosse um travesseiro. E naquele momento ele teve um sonho, ele conseguiu sonhar. Mas é claro, queridos, que esse sonho que ele teve era um sonho espiritual, um sonho que veio de Deus para a vida dele. Porque eu imagino, amados, que na condição que Jacó estava, não dava para sonhar não, né? Se fosse comigo ali, deitado no relento, com uma pedra de travesseiro, eu acho que eu não ia nem conseguir dormir, né? Mas ele conseguiu, e no meio do seu sono, ele teve um sonho profético, um sonho que veio de Deus para a vida dele. E a Bíblia diz assim, que ele teve um sonho e ele viu uma escada, que aquela escada saía da terra e chegava até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada, e do lado dele estava o Senhor, oh aleluia! Quem estava do lado de Jacó era Deus, no seu sonho. E Deus então falou para ele, né? O Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaac: darei a você e os seus descendentes a terra na qual você está deitado. Deus estava falando para Jacó: Jacó, eu tenho uma promessa sobre a sua vida. Eu tenho uma promessa sobre a sua vida. Esse lugar onde você está deitado, essa terra é uma herança que eu estou dando para a sua geração. Mas, amados, Jacó sabia que ele precisava mudar a vida dele. E Deus também sabia: meu irmão, você muitas vezes não está alcançando aquilo que você tem buscado, porque precisa passar por mudanças. E mudança fala de pegar algumas coisas
coisas que estão ali guardadas, que não te servem mais, e jogar fora no lixo. Mas, amados, é interessante que Deus nessa ocasião aqui não acusou Jacó, não falou nada para Jacó com relação ao que Deus queria que ele fizesse. Apenas Deus falou a respeito de uma promessa. Ele diz no versículo 15: estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Sabe, amados, o que Deus estava fazendo com Jacó? Deus queria que Jacó fosse para o lugar onde ele pudesse se distanciar da sua casa paterna, e nesse período de longo, onde ele ficasse distante, ele seria mudado, ele seria transformado, ele passaria por uma mudança radical na sua vida, ele seria transformado. E a Bíblia fala que quando ele acordou do seu sono, ele disse: sem dúvida, este lugar não é mais nada do que o lugar, é a presença do Senhor. E ele ficou com medo de estar ali. Ele fala: não é outro lugar senão a casa de Deus, a casa do Senhor. E aí, amados, no outro dia, bem cedinho, quando ele levantou, ele pegou aquela pedra que ele tinha feito como travesseiro e colocou ali, e ele derramou óleo sobre aquela pedra. Isso significa uma aliança. Ele levantou um altar e ele consagrou aquele momento a Deus. E ele deu o nome naquele lugar sob o nome de Betel, que significa, o nome de Deus, o lugar, a presença de Deus. E ele fala com Deus: olha, se Deus realmente for comigo e cuidar de mim e me prover de tudo e me trazer de volta para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Jacó, até esse momento, ele estava com dúvida com relação à sua vida com Deus, mas Deus já tinha dito para ele que estaria com ele, todos os dias. Amados, nesse pensamento sobre mudanças, tem algumas coisas que eu quero aqui falar. Existem eventos e existem processos. Eventos são fatos que acontecem na nossa vida. Fatos. Por exemplo, nós estamos vivendo aí um período já até grande de 1 ano e não sei quando vai durar. Isso é um evento que aconteceu para toda a humanidade. Mas existem eventos que acontecem na minha vida que não acontecem na sua vida. Existem eventos que acontecem na sua vida, mas que não acontecem na minha vida. Mas junto de um evento tem o processo, que é o conjunto de todas as coisas que vão acontecer na nossa vida. Evento é apenas um fato que pode muitas vezes nos animar, mas também pode nos desanimar. Acontecem coisas na nossa vida que às vezes nos traz uma força, nos traz um ânimo, mas às vezes acontecem coisas que não fazem isso. Se nós fôssemos movidos apenas por eventos, amados, nós muitas vezes iríamos desistir. Provavelmente, se você vivesse apenas pelos seus eventos, talvez você não estaria servindo a Deus hoje. Isso é fato. Porque muitas pessoas que um dia estiveram numa igreja, que um dia se assentaram numa cadeira, que um dia levantaram as suas mãos para o Senhor, que um dia passaram pela água do batismo, que um dia pregaram o evangelho, que um dia foram um obreiro na casa de Deus, hoje não estão mais. Por quê? Porque foram movidos por eventos. E quantos eventos que aconteciam na sua vida eram bons, ela estava firme, mas quando os eventos começaram a mudar, ela perdeu a esperança. Ela perdeu. E ela não admitiu mudanças. Jacó precisava de uma mudança. Jacó teve alguns eventos na sua vida que lhe causaram dor, tristeza, e ele fugiu. Por quê? Ele tinha enganado o seu irmão, ele tinha enganado o seu pai, e ele então teve que fugir. Alguns eventos lhe trouxe prejuízo, e ele preferiu fugir. Mas nem sempre fugir
é um bom resultado, é uma boa decisão que nós tomamos. Às vezes nós precisamos enfrentar, porque dentro do evento tem um processo, e esse processo é o conjunto de fatos, é o conjunto de acontecimentos na minha vida e na sua vida, que refletem a minha caminhada. E eu preciso tomar posição diante de todas as situações. O processo, ele nos dá sustentabilidade, porque olha o todo, não somente apenas um evento, como estamos vivendo nesses dias. Queridos, se nós formos olhar somente para o ano de 2020, que terminou, nós poderíamos dizer assim, nossa, tivemos aí eventos, momentos que não foram tão bons, mas olha o todo da sua vida, olha o todo, olha todo o processo da sua vida, olha tudo que já aconteceu com você, como que Deus cuidou da sua vida. Quando você olha dessa forma, você então vai perceber que alguns eventos que foram negativos não podem de maneira alguma influenciar na sua vida como um todo. Amados, olhando então para a vida desse homem, Jacó, em muitas situações tentamos fazer consertos e remendos, mas na verdade é preciso uma mudança radical. É o que precisava acontecer com a vida de Jacó. O que ele fez? Ele achou que saindo da casa dele, indo para um outro lugar, ele resolveria o seu problema. Não adianta, meu irmão. Se o Senhor está te chamando para esse momento, não adianta você fugir. Não adianta. Às vezes é preciso você voltar. Você precisa voltar. Jacó achava que tudo devia mudar em sua vida e por isso fugiu. Mas para onde foi? Os seus problemas estavam com ele, até o dia que percebeu que ele que precisava de uma transformação. Quantas pessoas deixaram de ir para a igreja porque elas começaram a ter alguns problemas? Meu irmão, vou ter uma notícia para te dar. Os seus problemas continuarão com você. Seja na igreja A, seja na igreja B, seja na igreja C, os seus problemas vão continuar, porque os seus problemas precisam ser resolvidos. Jacó, ele fugiu, ele imaginou que ele indo embora, ele iria se livrar daquela situação, mas não, ele precisava passar por essa transformação, e Deus o encontrou no caminho e falou para ele: Jacó, eu vou estar com você, mas você vai, aqui não diz na Bíblia, não está escrito isso, eu estou aqui conjecturando com você, mas eu imagino que Deus deve ter falado assim para ele: mas eu vou estar com você, mas você precisa passar por essa mudança, você precisa. Então, como nós podemos mudar? Como que nós podemos recomeçar? Vamos refletir sobre uma mudança em nossa vida. Primeiro, enfrente os seus problemas. Enfrente. Quando a gente começou a ler o texto ali, na palavra, diz, no versículo 10, diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Ele estava saindo de uma cidade, estava começando, talvez tentando começar um novo tempo. Ele estava fugindo, mas apareceu uma pedra em seu caminho e ele teve que parar para repensar a vida. Sabe, meus irmãos, às vezes Deus vai colocar uma pedra no seu caminho. Jacó estava caminhando, de repente ele parou e ele pensou: eu vou pernoitar aqui, mas aí ele pegou uma pedra, e aquela pedra que ele colocou como seu travesseiro, aquela pedra chamou a atenção de Jacó, e ele teve um sonho, e ele foi movido por aquele sonho. Deus falou com ele,
E naquele momento ali ele teve uma visão. Não adianta, ele tentou fugir. Não adianta fugir, porque onde você for o problema vai junto. O problema não é o lugar, mas é nós. Quando Deus não muda as coisas, Ele nos muda em relação a elas. Eu já falei, queridos, nós estamos orando há muito tempo e nós estamos vivendo com essa situação. Se Deus ainda não tirou de forma radical essa doença, é porque Ele está nos ensinando alguma coisa. E nós precisamos aprender. Às vezes nós não aprendemos ainda. Quando Deus não muda as coisas, Ele nos muda. Ele quer mudar a nossa vida. Quando Deus não muda o que está ao nosso redor, é porque precisa mudar o nosso interior. Quando Deus não muda o que está à nossa volta, porque muitas vezes nós queremos que as coisas mudem ao nosso redor. Se você está no seu trabalho e você lá está tendo um problema, uma dificuldade no seu trabalho, e você fala assim: eu vou sair desse lugar. Aí você vai para um outro trabalho, chega lá, você enfrenta o mesmo problema. Aí você fala assim: mas eu não troquei de trabalho, as pessoas são diferentes, mas a situação continua a mesma. Porque na realidade o problema não é o exterior, o problema é o interior, é o seu coração que precisa ser mudado. E você precisa enfrentar esses problemas. Segunda coisa, queridos, que nós precisamos aprender: nós temos que descansar no Senhor. Jacó não tinha nem como descansar. Encontrou aquela pedra no caminho e ali mesmo ele descansou no Senhor. Ali era o momento dele parar. E na hora que ele parou, Deus falou com ele: irmão, tem hora que você precisa parar. Meu querido, você que está nos assistindo hoje, tem momento que você precisa parar, porque na hora que você parar, Deus vai falar com você. Quando Jacó parou, Deus falou com ele. Às vezes é difícil, é cansativo, é doloroso mudar. Para mudar de direção, às vezes é preciso parar e fazer meia volta. Se preciso for, pare tudo e recomece. Não é fácil. Você está fazendo algo, caminhando numa direção, e de repente você está sendo dirigido por Deus para mudar, recomeçar. Lembra que o nosso tema do ano de 2021 é recomeço. E parece, queridos, que nós estamos parados, nós não conseguimos ainda recomeçar tudo que nós queríamos, porque nós estamos diante de uma pandemia. Mas como eu falei, graças a Deus, se nós fôssemos olhar apenas para os eventos ruins, nós ficaríamos desanimados. Mas eu olho para o outro lado, eu prefiro olhar de uma forma diferente. Graças a Deus, eu estou vivo, glória a Deus. A minha família está comigo, a igreja está firme aqui ainda. Você está num lugar onde você tem liberdade de ouvir a mensagem, de compartilhar a mensagem. Amém, glória a Deus. Mas às vezes tem coisas que nós interiormente precisamos mudar. E sabe, queridos, eu não estou aqui para acusar você, para apontar o dedo para você, porque antes de eu apontar o dedo para você, eu tenho aqui mais 4 dedos apontando para mim. Então, antes mesmo de Deus falar com você, Ele já está falando comigo. Eu também preciso passar por esse processo. Tem coisas na minha vida que precisam ser mudadas, porque a Bíblia fala que nós estamos sendo aperfeiçoados. Eu também estou nesse processo. E às vezes eu preciso fazer como Jacó, parar. Às vezes você precisa fazer como Jacó, parar. Pare de fugir. Se necessário for, recomece. Recomece. Terceira coisa, amados, sonhe em Deus. Versículo 12. Eu quero ler novamente com você. Diz: e teve um sonho, no qual ele viu uma escada apoiada na terra. Jacó teve um sonho interessante. Um sonho interessante, que ele viu uma escada que ela saía da terra e chegava ao topo do céu.
Mas o mais interessante dessa escada é que ele viu os anjos que subiam e desciam por aquela escada. Subiam e desciam por aquela escada. Por que será que Deus deu essa visão para ele? Eu aqui não estou falando o que está escrito na Bíblia, queridos. É a minha maneira de pensar. Deus estava mostrando para Jacó como que Deus trabalha. Os anjos eram mensageiros que vinham de alguma forma até onde estava Jacó, com o propósito de trazer a mensagem, de trazer a vida dele, aquilo que Deus queria que acontecesse na vida de Jacó. Mas o que é mais interessante nesse sonho, no versículo 13, fala que ao lado dele estava o Senhor. Eu não consigo imaginar esse sonho, amados. Claro, o sonho era de Jacó, não era meu, né? Mas a gente tenta aqui criar essa imaginação, criar esse sonho. Ele lá, deitado naquele lugar, no relento, com a cabeça sobre uma pedra, e de repente ele começa a ter esse sonho. Ele começa a ver uma escada, ele começa a ver, de repente, Jesus, o Senhor do lado dele, e de repente o Senhor começou a falar com ele, né? Eu sou o Senhor. Olha que coisa interessante. Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Queridos, vamos parar um pouquinho aqui. Se fosse talvez eu ali na condição de Deus, é bem provável que eu iria dizer para Jacó: Jacó, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você tem que voltar lá para a casa do seu pai, se arrepender do seu pecado. Você é um pecador. Eu provavelmente iria apontar o meu dedo para a vida de Jacó e iria falar umas verdades para ele. Mas, amados, o que nós chegamos aqui à conclusão é que Deus não falou dessa forma. Primeiramente, Deus começou a dizer: eu sou o Deus do seu pai Abraão, trazendo à memória de Jacó uma promessa que já fazia algum tempo que tinha sido dita. Renascendo dentro de Jacó a promessa de Deus. Meu irmão, quando Deus fala com você, Ele quer trazer de volta as promessas que Ele tem sobre a sua vida. O Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Olha que interessante. Aí ele fala assim: darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Ele não acusou, não fez nada disso. Ele trouxe à memória um evento muito importante na vida de Jacó. Irmão, claro, nós temos que arrepender dos nossos pecados, sim. Mas procure trazer à sua memória eventos que te fortalecem, eventos que renovem a sua vida, porque nesse processo da sua caminhada, meu querido, são esses eventos que vão te fortalecer, e era isso que Deus estava fazendo com Jacó. Ele fala: seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão por toda essa terra. Estou com você e cuidarei de você. Olha que coisa maravilhosa. Estou com você e cuidarei de você. Quando Jacó parou ali para descansar, ele viu que Deus estava trabalhando na vida dele. Ele viu que Deus estava trabalhando. Quarta coisa, queridos, creia na presença de Deus. Como eu li, ali diz que Deus estava perto, foi o que Jacó entendeu. E onde nós achamos que nada dá certo, pode ser o lugar escolhido por Deus. Queridos, quando você acha que nada está dando certo, pode ser o lugar que Deus escolheu para mudar a sua vida.
Pode ser um lugar que Deus vai tratar com a sua vida. Pode ser um lugar que Deus vai te levantar novamente. Pode ser um lugar que Deus vai restaurar a sua vida, a sua casa, a sua família. Jacó tinha uma família problemática, recebeu uma bênção para a sua família, e todos os lugares e a bênção estava acompanhando ele. Olha que coisa! Ele estava fugindo do irmão, porque o irmão queria matá-lo. A mãe combinou com ele para trapacear o irmão e o pai. Olha que família! Mas Deus diz para ele a respeito de uma promessa. Muitas vezes nós é que não percebemos a presença de Deus conosco. Nós não percebemos. Mas Deus está conosco. Ele mesmo disse, o próprio Senhor Jesus, ele diz: estarei convosco até a consumação dos séculos. Foi naquele lugar difícil que Jacó recebeu a bênção. Onde há trevas, a presença do Senhor brilha como uma forte luz, que é mais forte que as trevas. Aleluia! Quinto, por último, queridos, erga um altar para Deus. Aleluia! Depois que Jacó teve toda essa experiência, olha que interessante, meu irmão. Olha que interessante. Talvez nós hoje não valorizamos muito essa questão de altar, né? De aliança. Mas naquela época era muito valioso o que eles faziam. E a Bíblia fala que Jacó pegou aquela pedra que ele tinha dormido, né? Diz assim no versículo 16: quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Parece que Jacó não estava percebendo as coisas. Ele teve medo. Ele imaginou que estava sozinho, que nem Deus estava com ele. Sabe aquela hora que você imagina que está perdido no meio de uma escuridão? Jacó estava assim. E às vezes você também pensa que está desse jeito. Mas nessa hora, Deus está contigo. Ele percebeu que aquele lugar, sem dúvida, era o lugar onde o Senhor estava. E a Bíblia fala que na manhã seguinte, Jacó pegou aquela pedra que tinha usado como travesseiro, colocou ela em pé como uma coluna e derramou o óleo sobre aquela pedra. Isso era um sacrifício, ele estava ali fazendo um altar de adoração ao Senhor. Ele estava preparando um altar de adoração ao Senhor, e ele deu o nome naquele lugar de Betel. E ele fez um voto ali a Deus. Ali Jacó estava aceitando a mudança na sua vida. É claro que houve todo um período, um processo, como eu falei. Houve um processo para que toda a mudança acontecesse na vida de Jacó. Mas tudo começou ali. Jacó, ele fez uma aliança. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Mas parece que Jacó ainda não estava entendendo quem era Deus. Ele estava assumindo ali um papel de mudar a vida dele. Queridos, precisamos, o mais urgente possível, mudar, recomeçar. A pedra que era um problema virou um travesseiro onde descansou e viu Deus trabalhar. E depois virou um altar para o louvor de Deus, a Deus. Faça de sua vida um altar para Deus. Transforme os seus problemas em um altar para o Senhor. Chega de reclamar, chega de fugir. Pare de fugir, pare de reclamar. Adore a Deus, aconteça o que acontecer. Mude, recomece. Mudanças. Fala de você eliminar muitas coisas. Eu não vou aqui adentrar na história total de Jacó, mas só para lembrar você, nesse meio tempo da vida de Jacó,
quando ele está voltando para a casa do pai, ele encontra Deus, ele encontra o Senhor. E nessa volta, ali há uma mudança radical na vida de Jacó. Deus muda o nome dele. De Jacó, ele passa a ser Israel. Deus muda o nome de Jacó. Aprenda a transformar os seus problemas em motivos de oração e bênção. Às vezes, não vemos Deus agir porque não paramos para ver a sua presença ativa em nossas vidas. Pode ser em meio a um problema que Deus pode abrir a porta dos céus. Por isso, queridos, eu coloquei o tema sobre essa mensagem de mudanças. Chegou o momento em que nós precisamos passar por isso. Não podemos mais, de forma alguma, estar protelando as coisas. O que tem acontecido é que nós estamos fugindo de toda a situação. É melhor eu ir para o outro lado. É melhor eu mudar de igreja. E você muda de igreja e o seu problema continua. É melhor eu mudar de trabalho. Mas hoje virou moda. É melhor eu mudar de esposa. Essa daí não está me servindo mais. Aí você muda e os problemas continuam. Porque você precisa de mudança. Jacó precisava ser mudado. Porque Deus tinha uma promessa sobre a vida dele. Meu irmão, se você tem uma promessa de Deus, é a hora de você passar por essa mudança, por esse processo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos a fechar os seus olhos. Você que está aqui, você que está na sua casa também. Feche seus olhos agora. Esse é um momento sublime, aonde você vai sondar o seu coração, aonde você vai olhar para dentro de você agora e você vai analisar a sua vida. Mudanças. Quando nós nos preparamos para mudar de casa, são tantas coisas que nós jogamos fora que não serve mais. São tantas coisas que nós encontramos que são necessárias e que às vezes estavam lá escondidas, guardadas em algum lugar. Chegou a hora de nós mudarmos a nossa vida. E para isso é necessário eliminarmos muitas coisas que precisam ficar para trás. Jacó precisava mudar. Naquela ocasião em que ele estava naquele lugar ali, ao relento, deitado, com a sua cabeça sobre aquela rocha, ele teve ali um sonho, mas era, na realidade, o seu primeiro contato, o seu encontro com Deus ali. Claro que esse processo se perdurou por um bom período de tempo, mas na sua vida também, Deus quer fazer isso. Vamos orar. Senhor amado Deus, sou grato a Ti, Senhor, pela oportunidade de trazer a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, primeiramente a minha vida eu quero colocar no Seu altar. Eu preciso de mudanças na minha vida. Senhor, eu quero estar atento a essa mensagem, meu Deus, para que ela possa mudar o meu coração. Meu Deus, traga à minha memória tudo que precisa ser eliminado, tirado de dentro de mim, coisas, ó Pai, que não servem mais. Senhor, ajuda-me nesta hora, ajuda os meus irmãos, Senhor Deus. Pai, que o Teu Espírito Santo nessa noite possa de forma tremenda trabalhar em cada coração, que eles possam entender essa mensagem, meu Deus. Nós precisamos de mudanças a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu quero ainda fazer um apelo. Eu não sei se tem alguém nos assistindo nessa noite. Eu sempre tenho feito isso porque eu acho importante.
fazer um apelo para você que está nos ouvindo, que não conhece Jesus, ou que você já conhece Jesus, mas você não tomou essa decisão ainda na sua vida. Esse é o momento. Se você quer receber Jesus como Senhor da sua vida, eu gostaria que você orasse nesse momento comigo. Diga assim: Senhor, nesta noite, depois de ouvir a sua mensagem, eu preciso ser mudado, ser transformado. Perdoa-me, Senhor, de todos os meus pecados. Transforma a minha vida. Restaura-me, Senhor, com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E eu te oriento, se você fez essa oração, está decidido a mudar de vida, você vai ter uma forma de entrar em contato conosco, né? Telefone, ou até mesmo de forma pela nossa página, tem lá uma maneira de você mandar uma mensagem. Será um prazer poder te ajudar nessa hora, né? De poder orar pela sua vida. Se você tem algum pedido de oração também, você pode solicitar. Nós vamos estar orando por você, pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nesse momento nós vamos orar pelas ofertas. Nós vamos estar orando pelas ofertas. Eu quero ler aqui Provérbios capítulo 3. Eu li esse mesmo texto na sexta-feira e eu quero repeti-lo aqui nesta noite. Eu quero começar a ler aqui no versículo 5, que fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Como eu tenho falado, queridos, a igreja ela não para, ela continua, né? Nós temos a obra do Senhor para manter, né? E nós, mesmo não estando presencialmente, nós fazemos esse momento da oferta, tá? Então, você na sua casa, você pode separar o seu dízimo, a sua oferta, ou você pode trazer aqui na igreja, nos horários que nós estamos fazendo a live, ou você pode nos comunicar, nós vamos passar na sua casa e pegar, ou você também pode, de uma forma que, através de um depósito bancário ou uma transferência, só nos falar, nós vamos estar orientando você a fazer isso, tá bom? Mas é importante que nós possamos manter a nossa fidelidade ao Senhor. Eu sei que estamos passando por crises, né? Crise da saúde, crise também financeira, né? O país está nessa situação, mas Deus não tem desamparado as nossas famílias. E eu agradeço ao Senhor porque Ele tem nos sustentado. Vamos orar. Pai amado, nesse momento eu quero orar pelos dízimos, pelas ofertas. Meu Deus, que o Senhor venha abençoá-las, que o Senhor venha estar, ó Deus, multiplicando sobre a vida de cada um dos irmãos, Pai, sobre cada família, que eles possam ser, ó Deus, tremendamente abençoados pelo Senhor a cada dia, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, meu Deus amado, que a Tua mão esteja sobre cada vida, guardando, cuidando de cada um deles em nome do Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Eu vou dar alguns avisos ainda, antes de nós terminarmos essa reunião. Primeiro deles, como nós já falamos, amados, a cidade de Jaú, estamos passando por esse momento. Claro que, segundo as informações, parece que está um pouquinho melhor a situação, né? Eu vi um post aí do diretor da Santa Casa, né, do provedor da Santa Casa, falando algo sobre a situação. Por exemplo, o número de internação diminuiu, né? Até no final de fevereiro, comecinho de março, passava de 100 pessoas internadas. Hoje está em torno de 77, parece, mas mesmo assim, ele ainda disse que tem pessoas esperando um leito de UTI, né?
Então, ainda existe uma superlotação. É claro que o número de internação diminuiu, mas ainda existe uma superlotação na nossa Santa Casa. Então, nós precisamos, amados, não perder o foco, continuarmos orando pela nossa cidade. Deus já está respondendo às orações que foram feitas durante o final de semana, no finalzinho da semana, né, a convocação que foi feita, Deus já está nos ouvindo. Mas nós precisamos continuar fazendo o nosso papel, cuidando da nossa vida, da nossa família, né, usando tudo aquilo que tem nos sido orientado, né? Então, em virtude disso, essa semana, por enquanto, o que nos chega ainda é que nós vamos manter da mesma forma. Se tiver alguma mudança, mas a gente vai comunicar a vocês. Eu sei que, de acordo com o decreto que o governador disse, muitas igrejas acabaram se reunindo de forma presencial nesse dia. Mas, queridos, nós, né, a igreja missionária, nós somos orientados pelo nosso presidente que se a cidade está com uma situação difícil, é melhor a gente cuidar dos nossos membros, né? Então, a minha preocupação é com você, com a sua saúde. Então, nós preferimos ainda mantermos de forma apenas online. Se tiver alguma alteração essa semana, a gente vai comunicar a vocês. Então, a princípio, o nosso próximo encontro ainda será de forma online, na sexta-feira, o encontro da vitória, tá bom? E você ore a Deus, clame ao Senhor, né, para que Ele possa nos livrar desse momento tão difícil, né? Algumas cidades aí, por exemplo, têm decretado até um lockdown aí. A gente sabe, na cidade que o Lucas mora, eles vão passar aí o final de semana praticamente sem poder sair de dentro da cidade. Estão ali, né, ilhados, né, proibido sair da cidade, proibido entrar na cidade. A situação lá está desse jeito. Então nós precisamos orar, não só por Jaú, mas todas as cidades que estão à nossa volta, tá bom? Então nós vamos orar agora, terminando essa live. Eu vou orar já pela cidade, vou orar pelas mulheres, que é o dia delas amanhã, né? E que seja aí um dia tranquilo. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento tão especial. Meu Deus, eu oro por todas as famílias da nossa igreja. Pai amado, protege cada um deles, livra de todo o mal, Senhor Deus, de toda enfermidade, de todo vírus, ó Deus, protege a cada um deles, supra as necessidades, ó Pai. Senhor, eu oro pela nossa cidade, eu oro por todas as famílias, ó Deus, por todos aqueles que estão passando por essa doença, Pai, ou alguns estão internados ali na Santa Casa, Senhor, visita eles agora, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia dessas vidas. Nós oramos pelas outras cidades que estão à nossa volta, que estão enfrentando problemas parecidos com o que nós estamos vivendo. Pai querido, ó Pai amado, alcance essas vidas, ó Pai, protege elas em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu louvo a Ti por tudo, Senhor Deus, por esse momento tão especial. Também oramos pela vida de cada uma das mulheres que são tão especiais para nós. Amanhã é celebrado esse dia, meu Deus, mas que nós possamos lembrar delas todos os dias, ó Pai, que são importantes para nós. Pai, fortalece cada uma delas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus nós oramos e Te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família, meu irmão. Deus te abençoe, um grande abraço e uma boa noite para você.